bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, minha querida menina Maria. Olá, tu é que és especial, tu é que és. Que eu adoro-te muito e acho que e vinha a falar com a minha irmã hoje pelo caminho, a explicar como é quem tu eras, no fundo. E acho que nós interagimos tanto no digital. E que é a prova que às vezes nós mesmo pelo digital conseguimos nos conectar com as pessoas e sentir a verdade do outro. E isso aconteceu muito contigo, portanto não só eu, até mesmo a minha filha, vivemos muito a tua gravidez, o nascimento do Frederico, e então é muito especial ter-te aqui hoje. Já te admirava muito pelo teu trabalho, mas hoje ter-te aqui e conseguirmos ter aqui esta conversa realmente é mesmo muito, muito, muito bom. Portanto, obrigada por teres aceito este convite e estares aqui hoje para falar um bocadinho de ti. Olha, obrigada eu mesmo, é mais do que um lisonjeio, é uma honra mesmo estar aqui num projeto que tu abraças com tudo aquilo que tu és, com a tua essência, e lá está, isso que disseste é de facto verdade, nós trocamos muito atrás do telemóvel, não é? Mas de facto quem está nas redes sociais com um propósito, com um objetivo, nem um ecrãzinho consegue separar, portanto a nossa troca é de facto verdadeira. Sim. E tem a essência de cada uma de nós e portanto isso é bom. Um hiper mega privilégio estar aqui agora que estou num novo papel da minha vida também, um mais especial, um mais desafiante. Exato. E receber-me aqui é para mim, olha, uma honra mesmo. Obrigada. E parabéns pelo todo o trabalho que tu fazes, por todo o teu Obrigada, e obrigada mesmo por também sempre apoiares e suportares também este projeto, que é realmente... É o mínimo, é realmente com isto nós também vamos avançando, sim. Não é? E é realmente, como diz, é com o propósito, porque realmente sim. Estou aqui mais pelo propósito propriamente com o ganho, porque não há um ganho financeiro, mas há um ganho muito de aprendizagem emocional e que é mesmo muito, muito bom para mim. E portanto vamos começar por saber quem és tu. Onde é que nasceste? Quem é a Maria? Ora bem, então eu de facto sou Maria de Fátima, como o meu pai está sempre a dizer. Fátima, Maria de Fátima. Não esquecer, não é? Não esquecer. É um conjunto, é um nome completo. Porque aqui, um parênteses, a minha mãe, eu sou a terceira filha de 5. E as duas primeiras filhas, a minha mãe é que escolheu sempre o nome. Ok. E na terceira filha, o meu pai achou que tinha que fazer valer a sua opinião e nem sequer consultou a minha mãe. Simplesmente no dia do registro foram os dois. Então como é que a menina se vai chamar? Maria de Fátima Correia Barbosa. E a minha mãe... Sem poder dizer nada. Pronto, é isso, não é? Também é tua, não é? Mas escolhes sempre o nome das crianças sem dizer isso. Mas não impor-se. Esta escolheu. Eu pronto, sempre fui tratada por Fátima, mas a dada altura, bem, simpatizo assim tanto com Fátima, acho um pouco pesado. E preferi o Maria e sou, pronto, nas redes sociais também conhecida por Menina Maria. E tenho 38 anos, tenho um filho. É só mesmo dizendo a tua idade, porque assim, eu duvido. Black don't crack. Eu quando soube pensei, como assim? Não, como assim? É verdade, nasci em 87, sou da leva de 87. E pronto, trabalho no retalho. Já dei aulas de educação moral durante 5 anos, estive em muitas associações de jovens também na comunidade onde eu tive a minha final de infância, início de adolescência, na apelação, e pronto, basicamente agora estou a tentar descobrir a minha voz no meio desta pluralidade que é composta a nossa sociedade. Sim. E o digital para mim é uma segunda casa, não é de todo um lugar estranho e portanto através desse veículo eu tento pôr uma pedrinha assim. Muito bem. És irmã, portanto tens 5, vocês são 5. Somos 5. Não é? Como é que é uma família numerosa? Como é que é viver e crescer rodeada de irmãos? Não é? Que eu acho que isso é sempre maravilhoso quando a casa é cheia, mas quem vive tem sempre os dois lados. Como é que foi viver esta família numerosa? Olha, por exemplo, eu sendo filha do meio, tenho 2 mais velhos e 2 mais novos, sempre fiquei ali num lugar, ok, não sou tão nova quanto os mais novos, não sou tão mais velha como as mais velhas, e sempre fiquei ali num lugar de ter que descobrir, tanto que dos meus irmãos eu sou aquela que acaba por ter mais amigos até fora do núcleo, porque procurava Exato. Os meus pares, né? E claro que sempre tive muito amparo dos meus irmãos todos e vice-versa. Mas sempre me senti ali um bocadinho, ok, nesta parte ninguém deles me consegue entender realmente, ninguém consegue me acompanhar realmente, mas no seu todo, fazer parte de uma família numerosa é a minha base, a minha referência. Tanto que eu sempre pensava em família, essa era a referência que eu tinha e que acalentava sempre com carinho. Sim. E como referência, ok, é isto que eu quero no futuro, quero ter uma família numerosa, uma casa cheia, irmãos, quero que os meus filhos possam crescer com outras pessoas que amem de verdade. Sim. Um amor que seja só dali. E hoje em dia
a minha família nuclear, que agora estou a construir, é uma extensão daquilo que eu vivi com os meus irmãos em casa e com os meus pais também. Portanto, isso é sempre bom porque acabaste por também ver não só a tua família, como também os teus mais velhos provavelmente também começaram a criar eles próprios as suas famílias. Portanto, sempre que foste vendo família unida, não é? E constituída sempre à tua volta. Isso claramente que hoje em dia acaba por ser, não é, um elo. Eu há pouco tempo partilhava que tenho jovens em que ter família acaba por ser um sonho. E antigamente os sonhos era formar-se, né, ter alguma profissão, e hoje em dia para estes jovens o sonho é constituir uma família. Portanto, acho que estamos cada vez mais a perder também aqui alguns valores e alguns elementos que se calhar seriam a base, não é, desde sempre. Sendo que tu foste tia também muito cedo, né? Neste caso foste sempre, não sendo tu mãe, sempre tiveste criança à tua volta. Como é que é esse papel de enquanto tia? Eu, antes de ser mãe, eu sempre dizia, o ser mãe de certeza que é uma experiência que transcende e que ultrapassa possivelmente qualquer experiência que possamos ter na vida, quem escolhe e quem quer. Mas o ser tia, para mim, marcou o meu percurso de tal maneira que eu sempre dizia, eu não sei se vou conseguir amar mais os meus filhos da forma como amo os meus sobrinhos. E eu hoje sou mãe e eu digo que confirma-se, eu amo exatamente os meus sobrinhos como amo o meu filho. Só que o meu filho está 24 horas por dia e comigo. Mas os meus sobrinhos são a luz dos meus olhos. Não há nada que os meus irmãos me possam dar mais importante e mais valioso do que os meus sobrinhos, que eu considero também os meus filhos. E eles, e às vezes eu penso, bem, o meu sobrinho mais velho tem 15 anos, vai fazer 16 este ano, e eu penso sempre, bem, desde pequeninos que eu entreguei-me de tal maneira ao papel de tia, que incrivelmente eles devolvem-me esse amor, mas claro que numa escala muito maior, porque eles nem sequer têm noção, é tão puro, é tão genuíno e espontâneo. E eu penso assim, meu Deus, eu sou tão amada, tão amada, tão amada. E agora que nasceu o meu filho, vê-lo a ser amado pelos meus sobrinhos e pelas minhas irmãs e pelo meu irmão, é surreal. Que é quase um retorno também daquele amor que tu deste para eles e que eles conseguem retribuir, não é? E agora vende-se, não é? A extensão da tua pessoa para o teu filho. E ele tem 9 meses e eu volto e meia estou sempre a dizer, filho, eu amo-te muito incondicionalmente, mas o meu coração também é todo dos teus primos. Os teus primos é que me ensinaram a ser aquilo que eu sou para ti hoje. Exato. Digo-lhe sempre e vou dizer sempre para ele saber que o meu maternar começou com vem tudo com uma base completamente diferente, né? Do estender agora para ele. Seria diferente se não tivesses tido referências também, se não tivesses crianças por perto, para aprender realmente a ser mãe, não é? O que é cuidar de alguém, o que é sentir, olhar também os teus irmãos a serem pais, não é? Também acaba por ter aqui como inspiração. É um guia mesmo, para mim é... Pronto, mãe de primeira viagem, obviamente que há sempre muitas coisas que eu vou aprender, mas eu dou por mim no meu dia-a-dia a lembrar-me de coisas que as minhas irmãs faziam com os meus sobrinhos. O meu irmão faz com a minha sobrinha. Não, espera, agora acho que é assim. Como é que ela fazia comigo? E portanto, é como aquele manual que não há, mas que nós vamos buscar de alguma forma, não é? É aquele manual, tipo, ok, eu não tenho ninguém à minha volta, mas as pessoas que tiveram, eles fizeram alguma coisa, deixa eu ver como é que acontecia, não é? Na altura. Maria, que criança foste tu? Uma Maria Rapaz, como se dizia há muito tempo atrás. Uma Maria Rapaz daquelas de fazer as travessuras todas possíveis e imaginárias. Eu sempre fui muito ativa, muito mexida, muito irrequieta, então adorava desportos em geral. O meu sonho era o balé, nunca foi possível até agora. Eu espero que ainda tenha essa oportunidade. Exatamente. E depois eu descobri que o balé, porquê? Porque eu gostava muito do movimento, mas o movimento dançado. E o lado clássico e encantado do balé era a junção das duas coisas. Mas por outro lado, eu tinha um ar muito despachado, desde jogar à bola, fazer capoeira. Lados completamente opostos e tu conseguiste encontrar aqui. Completamente, ginástica. E eu assim, mas tenho esta vontade, tenho esta coisa dentro de mim, esta energia que precisa sair, muito jeito para o desporto, para as atividades. E acabei por ser uma criança muito ativa, muito calada. Eu nunca fui uma criança adolescente muito comunicativa, sempre fui muito mais observadora, sempre fui muito mais de ver o que se passava à minha volta. Adorava estudar, era um dos meus refúgios. E podia ter, lá está, família numerosa. A minha casa sempre foi muito visitada pelos primos, pelos tios, porque a dada altura também a minha avó viveu connosco lá em casa. E eu podia ter a casa cheia
E ainda assim estar na mesa da sala, com os meus livros, a fazer trabalho de casa, a estudar para um teste, e se chegar à escola e ter uma nota maravilhosa. Muito responsável também, muito responsável, desde muito cedo, sim. já com este... Porque me prendia, os estudos cativavam-me, eu entrava ali nos temas escolares e pá, e adorava. E era algo que era comum aos teus irmãos, por exemplo? De regra Vias geral, também, ou não? eles gostavam, mas se calhar podiam ter um lado um bocadinho mais tipo, ok, bora estudar, vá, já está. Sim, mas mais forçado, não é? Era mais tipo, é porque tem que ser e porque há um caminho que tem que fazer e convém passar pelo estudo. Mas não algo que fosse, não é, de empenho. Olha, realmente hoje apetece muito. Sim. Tanto que eu ficava super frustrada que os meus pais não iam às reuniões da escola, de final de período e etc. Porque comigo estava sempre tudo bem. E as notas estavam sempre boas. Que é sempre aquele lado de se está tudo bem, então não precisa de ir lá. Como se a pessoa só precisasse de ir quando alguma coisa estivesse mal. Caramba, tipo, está tudo bem, está tudo ótimo, porque é que não vão para ouvir essas coisas boas? Exato. Sempre foi uma coisa que agora, que sou mãe, né? Vou ver como é que me vou comportar e tudo mais, mas que ficou, a certa altura, mal resolvida. Sim. Do género, ok, então, mas o meu esforço não é valorizado, não é tido em consideração. Claro que eles iam a uma outra reunião, Sim. mas éramos 5 filhos, eles tinham que se dividir e as Exato. reuniões acabavam por ser mais ou menos também nas mesmas alturas. claro. E comigo estava tudo bem, Maria, está tudo bem. Mas sente-se essa falta também, provavelmente, quando o aluno é perturbador, a gente já sabe que vai estar lá sempre, ou é sempre chamado muito mais vezes. Sim. E quando não é, está tudo bem, só que às vezes falta aquele complemento de, ok, então se está tudo bem, vão lá ouvir isso, não é? E para mim, de alguma forma, aquele reforço positivo sobre. Eu sei que é a minha obrigação estudar e ter boas notas, mas nada como alguém olhar para mim, não é? E perceber que tipo, isto que eu estou a fazer está a ser validado de alguma forma. Mas isso foi sempre, não foi um fator desencorajante, portanto, conseguiste perceber também. De todo, porque lá está eu. Eles também tinham que se dividir por outros, não era por falta de intenção, não é? Mas é porque havia outros também a precisarem. E é uma consequência que ainda hoje está na minha vida, no sentido da forma como eu me posiciono. Ok, X precisa mais, ou eu posso esperar, e isso tem ressignificado no sentido de, bom, vai sempre alguém a ver com que vai ter uma urgência aqui ou ali, mas eu não deixo de ser merecedora por isso. Então, não, sim, e causa um papel que a pessoa tem que voltar atrás, tipo, ok, sempre priorizei os outros, ver quem é que precisa, e eu estou sempre... Sim. Não é? E quase que tu nem precisar porque está sempre tudo bem. Então se está tudo bem, a Maria não precisa, e a pessoa vai vivendo, não é? De certa forma, quase naturalizando algo que às vezes não vai estando bem e nós não vamos percebendo. Da tua infância, da tua adolescência, quando foste crescendo, foi sempre assim neste ritmo, portanto, de estudos, foste fazendo as tuas atividades. Como é que tu chegaste, portanto, à tua fase quase adulta, ou pelo menos decidir o que é que tu querias fazer para o futuro? Tinhas assim algum sonho em particular? Já te sabias o que é que querias fazer? Como é que foi? Tinha 2. Eu sempre dizia que ia ser mulher polícia. Uau. Porque tinha este lado de físico muito intenso e por outro lado eu pensava, ok, eu adorava fazer justiça, adorava que a lei se cumprisse, que as coisas fossem sérias. Sim. Porque eu tenho um lado muito espevitado, digamos assim, mas depois tenho outro lado que é muito, muito sério. E associava a ser mulher polícia como uma coisa tipo, uau, isto vai resolver exatamente aquilo que eu acredito. Mas depois tinha outro lado que era, eu adorava ser professora. Então fiquei ali. A parte do polícia foi muito bulizada em família, pelos meus primos e etc. Agora vais ser polícia. Onde é? Vais ser polícia. Ela quer ser polícia. Então, até porque mulher, começa logo por aqui. Não é? Eu não sei como, nem quando, mas deixei cair. E foi-se intensificando o lado do querer ser professora. A minha disciplina preferida sempre foi História e, portanto, acabei por... A História é uma disciplina... Sim. Exigente. De ler, de estudar. Nunca foi. E eu, sempre apaixonada, disse, bem, eu vejo-me nisto papel. E acabei por dar aulas, efetivamente, dava também catequese. Se pudesse até hoje, estaria no ensino. Eu fui a opção minha sair, porque é uma área muito precária. E eu sou uma pessoa que precisa dos 2 pés no chão. Exato. Saber com o que contar. Sempre fui assim, não gosto de imprevistos, não gosto de imprevisibilidades. Neste campo da estabilidade financeira, digamos assim. Noutras, sou uma pessoa que, ok, bora, deixa ver como é que é. E acabei por ir para o meu outro lado, que é o lado da moda, que eu adoro também a parte visual, a parte estética, tenho uma paixão imensa por aí. E fui parar ao retalho,
que é sempre uma área Sim, que contacto direto. Exatamente. Adoro o setor de luxo, ainda não estou inserida nele, mas por mim seria o próximo passo. E pronto, assim é que acabou por se tornar o meu percurso. Mas muito engraçado sair, né, de um lado de professora, não é? Que foi algo que realmente avançaste e tiveste com pé ali, e sair por condições. Portanto, percebemos também aqui que há uma grande falha na questão educacional, que não garante aqueles que realmente estão para ensinar. Portanto, se quem ensina não tem as mínimas condições, quem recebe essa educação, já sabemos que o passar do tempo vai claramente ficando cada vez mais decadente. Sim. Também de quem vai se mantendo. Portanto, vamos ficar com pessoas que ou que já estão há imensos anos, mas completamente saturados, e aquilo é um ciclo vicioso. Exatamente. Portanto, não há nada de novo e não há interesse em quem vai aprender, ainda mais para quem dá aulas de história. Eu acho que a história tem que ser alguém realmente cativo. Eu lembro perfeitamente, eu nunca gostei de história, mas tive uma professora que me marcou muito, que foi uma professora de história. Portanto, ou vem realmente uma professora que muda realmente a visão daquilo e marca, ou então a história vai ser sempre, quer dizer, aquele calcanhar daquele que ninguém quer saber. Ninguém quer saber da história, porque é sempre muito pesado, é sempre com ar muito carregado, e quando vem alguém com uma lufada de ar fresco e que mete aquilo quase como uma pessoa está num filme, e era o que aquela professora fazia, eu ficava encantada. E só que já estava no 9º ano, portanto foi o último ano em que eu realmente tive história, porque eu depois não segui nada que tivesse história. E então, mas sinto que, claro, é algo que marca, não é? Quem recebe esse lado. Portanto, vais para o lado da moda. E foi neste lado da moda que tu criaste, ou pelo menos começaste a ter uma participação nas redes sociais. Como é que cresceu, como é que nasceu, não é? A tua página, era só a tua página também já pessoal e que foste partilhando, ou resolveste ir com um foco diferente e criar a Menina Maria de uma forma mais objetiva e como criadora de conteúdos? Sim, foi exatamente pela moda. Eu tinha o Facebook, que era para mim a página pessoal e que não tinha nada por aí além, mas o Instagram, a versão do Instagram, eu sempre quis associar à criação de conteúdo voltado lifestyle, digamos assim, mas muito virado também para a parte estética, a parte dos looks do dia a dia, do que é que vestiu hoje, o que é que não vestiu, o que é que comprou, o que é que não comprou, porque encontro muito nesse mundo. Só que eu percebi que não era suficiente, que eu não via a reduzir só a comunicar looks. Eu, quando dei por mim, fiquei perdida, porque disse, bem, eu adoro moda, mas eu não me vejo só postar uau os meus sapatos, uau os meus brincos, uau não sei o quê. Como é que eu vou fazer isto? E não, sem pensar muito, as coisas foram fluindo e eu encontrei-me no conteúdo orgânico. E o meu conteúdo orgânico pauta-se muito por o meu storytelling. Eu considero uma escritora de stories porque eu não consigo pôr simplesmente uma fotografia e sem nada, sim. Não é meu. Sem dúvida, aliás, eu quando começo a ver histórias tuas e sei que tem muito texto, eu fico, não, eu não posso vir agora todos, tenho que tirar um tempo para vir realmente ler, porque é realmente leitura, realmente não é só um post qualquer, então é tipo, nossa, já vi o primeiro, passo logo, é tipo, não, tem que ser um dia com calma em que eu venho e venho ver como deve ser. Obrigada pelo teu tempo e a todas as pessoas que tiram tempo para me ler e ver, porque não é meu. Eu podia criar a personagem, mas ela ia acabar por cair porque não sou eu. Não ia ter consistência depois também naquilo que é teu, não é? Que tu gostas de fazer. Sim. E eu sei que é um caminho mais longo, menos facilmente reconhecido, mas também não estou pelo reconhecimento, nem estou pelo engajamento, nem pelo... Não é? E no fundo a autenticidade é realmente... Se isso me levar onde eu visiono, ok. Se não levar... no final do dia eu mantive a minha essência, mantive o meu propósito e sei que estou alinhada com aquilo que quem está do outro lado se digna, lá está, a ter generosamente tempo para me ver, para me ler, tem que dar aquilo que vem de verdade, vem de verdade. E não ponho 90% da minha vida nas redes sociais, mas ponho esses 10% é muito. Sim. E a forma como tu dás aquilo, não é? Pode ser um momento, mas a forma como é contada, a pessoa já tira ali um bocadinho para ler, portanto não é como se fosse só uma foto e olha, está aqui, bom dia, e foi. Não, portanto, claramente que há um conteúdo e eu gosto muito da forma como comunicas, por isso mesmo, porque vem com verdade. Conecta automaticamente, não tem como. Hoje então com o conteúdo mais materno é muito fácil, não é, ligar e sentir a tua dor, o teu processo, as tuas questões e viver muito este mundo, porque realmente tu partilhas de uma forma tão genuína, tão orgânica, quase que a pessoa está ali contigo, quase que é ali um conforto e de te ler faz-nos sentir e aproximar-nos cada vez mais. Portanto, acredito que há realmente um diferenciado na forma como tu te expões nas redes sociais, protegendo-te, né, de alguma forma
forma daquilo que é o teu dia-a-dia, mas também falando muito de verdade, não é? Que no fundo acabei muito por conectar-me com isto, é porque é o que eu tento fazer de alguma forma. E muitas vezes o meu diferencial é no sentido de será que alguém está a ler? Será que alguém vai, não é? E às vezes é quando a pessoa, olha, hoje apetece-me e vai assim. E é quando a pessoa recebe, eu também, isto e aquilo. E disse, olha, a pessoa às vezes está com tanto, não é? Aquele receio de, se calhar só estou aqui a encher chouriço e às vezes nem vale a pena. Mas são sempre os nossos sabotadores, não é? Estamos sempre falando aqui de alguma forma. E portanto esse teu conteúdo é sempre muito diferenciado neste sentido. E juntar os dois acho que casa muitíssimo bem nesse sentido. Como é que vem a maternidade na tua vida? Visto que és mãe, portanto o filho não tem ainda 1 ano, não é? Mas como é que foi este processo e como é que foi? Sempre quiseste ser mãe, primeiramente? Sempre quis ser mãe, não sabia bem em que momento da minha vida. Sempre soube que queria ser mãe de 5 filhos, por exemplo, os 5 filhos que os meus pais tiveram. Hoje em dia já percebo que não. Porque não há condições, só mesmo por isso. Exato. Continuo a gostar de uma casa cheia, de maternar possivelmente 5 crianças, mas não há estrutura. E a gente equilibra ali. Mas sempre quis ser mãe e sempre fui muito clássica ou romântica na forma de ver o conceito e a estrutura de família. Sim. Portanto, eu comecei a namorar aos 30 anos, 31, e foi o meu primeiro namorado. Conheci-o no Tinder, porque cá fora, assim, palpável, esgotei todas as possibilidades possíveis e imaginárias de, ok, isto dá certo, isto não dá certo. E nunca tive, de facto, nunca tinha tido antes uma experiência de namoro. E decidi embarcar na aplicação. Disse, bem, olha, eu sou uma pessoa normal, não sou psicopata, há de haver alguém, uma pessoa com as mesmas boas intenções do que eu. Apareceu o R. Lá nos conhecemos, a coisa foi fluindo e tal. Fomos viver juntos. Eu sempre quis casar, ainda hoje quero casar. O R não quer casar, ainda hoje não quer casar. Portanto, ainda estamos aqui, ainda não... Ainda estamos aqui. Chegámos ao meio termo, confirmámos compromisso. Eu disse, bem, não tenho anel de noivado, mas vou ter que ter anel de compromisso. Exato. Foi mastigado com muito amor, muito carinho. Lá tive o meu anel e temos o nosso compromisso. Porque relação é isso, não é? São cedências dos dois lados. Sim. Sem que nenhum perca. Aliás, tu vens com, né, disseste também que foste catequista. Sim. Portanto, há um lado também aqui espiritual, religioso, que vem também deste sentido. Sempre foste criada neste âmbito e os teus pais sempre passaram também estes valores e princípios também. Isto faz também querer manter esta linhagem com ele? Ou não foi tanto isto que te levou neste sentido? É quase como os estudos. Eu fui daquilo que me foi apresentado, né? Meus pais é que me apresentaram a fé, a educação e tudo mais. Eu fui-me encontrando e reconhecendo naquilo que eles me foram apresentando e fui trilhando o meu caminho individual. Eu, dos meus irmãos todos, sou a única que vejo a fé assim, desta maneira, e que sempre quis fazer as etapas todas mais ou menos seguidas e que esperar até ao casamento, aquela coisa toda. Isso é muito meu. É da minha personalidade. Sim, o que te foi passando, tu absorveste aquilo e levaste para ti. Exatamente. Sem ser imposto, de uma certa forma. Sim. Os meus pais juntaram-se e tiveram a minha irmã e depois a outra e depois é que casaram, exatamente. Ok, casaram depois. E depois é que casaram, exatamente, sim. Eu sempre quis fazer tudo de maneira diferente. Mas pronto, foi assim como teve que ser. Claro. E a maternidade, no meu relacionamento, apareceu primeiro do meu lado, a minha vontade, e só depois é que veio na vontade do meu companheiro. E na fase em que se deu este meu ímpeto maior, o meu instinto, de querer já ser mãe, ele não estava pronto e nós conversámos, muita terapia, individual minha, e chegámos à conclusão que, ok, então, se ambos queremos, só nós estamos com o mesmo timing, vamos tentar acertar. Há o compromisso de queremos. É só uma questão de timing, então vamos acertar. E assim fizemos. Foi um ano, praticamente, de espera, que foi duro para mim. Muito duro. Até porque há a questão do tempo, quer a gente queira, quer não é? E independentemente, né, o homem poderá ter filhos durante muito mais tempo. Sim. Não que 30 e tal anos seja a pessoa já impossibilitada de ter filhos, mas para nós vai sempre pesar, a partir do momento em que já passamos ali dos 30, automaticamente a sociedade também já nos fez, não é? Com que a gente pense que já está tarde, ainda mais quando não se tem ainda filhos.
ouviste muito à volta de então já está tarde, olha como é que é, os comentários que nós já sabemos que se ouve, foste ouvindo e isso foi também mexendo contigo de alguma forma ou não? Olha, do meu lado materno e paterno, ouvi um pouco mais, mas sem grandes invasões, porque eu também não sou uma pessoa de invadir o espaço do outro. Sim. E a pessoa automaticamente percebe que não tem que invadir o meu. Então, tendo tido um relacionamento algo tarde, vá, o expectável não era que tivesse um filho passado um ano depois da relação. Podia ter acontecido e quem escolhe viver com essa sequência também está tudo bem. No meu caso, não ia ser de certeza, não é? E portanto a pressão ia existindo aqui e ali, mas também diluía-se porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa das minhas intenções, dos meus desejos. Portanto, eu própria sempre expressei que quero ser mãe, quero-me organizar, quero que aconteça numa fase que estejamos os dois equilibrados e não sei o quê. Portanto, com o meu núcleo duro, digamos assim, este sempre era um tema falado e não de todo zero tabu. Bom. E portanto, quando nos alinhámos de facto os dois, começámos a tentar. Não foi logo o sucesso da maternidade, tivemos alguns percalços e entretanto veio então esta bênção. O Voz de Mulher conta com o apoio da Mundo Novo, uma associação sem fins lucrativos que trabalha com jovens dos 12 aos 18 anos. Esta associação tem como objetivo empoderar e inspirar jovens de comunidades menos representadas a atingirem todo o seu potencial individual e coletivo, através da educação, da participação cívica e da celebração cultural. É a casa onde os sonhos não morrem. Portanto, vem o Frederico e ele chega. Como é que foi receber esta notícia? Visto que já era esperado, não é? Visto que já estavam aqui a tentar. Como é que foi recebida esta notícia? Foi maravilhoso, foi assim radiante, a coisa mais... a pecinha que encaixou ali de forma perfeita e amorosa e eterna, com alguma ansiedade por eu ter tido uma gravidez de risco e aquele impasse de estou a trabalhar... Mas foi logo no início que foi detectada essa logo no início, com o risco de pré-eclâmpsia e a placenta prévia. Foi relativamente cedo também, aliás foi por isso que ele depois acabou por ter um parto mais cedo do que era esperado, mas foi a notícia recebida assim de maneira muito, muito feliz. Eu, lá está, no processo de tentando, estava muito, muito atenta ao meu corpo, estávamos a tentar ativamente, portanto soube logo que estava grávida antes de fazer o teste, esperei-se, bem, olha, nem vou fazer, porque eu sei que estou grávida. Exato. E de facto deu um positivo assim, imediato. Claro. Não havia dúvidas para tal. Depois veio tudo o resto, né? O que é que se faz agora a seguir? Como é que eu faço? Vou treinar, não vou treinar? Faço muita coisa. Sim, porque muda ali a tua vida, né? Estavas com uma vida também toda, não é? Pronta, e treinos, trabalho, a tua logística toda, e vem uma gravidez e pronto. E vem também a questão de ser uma gravidez de risco e como é que a pessoa depois vive, né? Posso respirar, posso mexer, posso. Não é? E como é que foi lidar com estas etapas todas? Mãe de primeira viagem, não é? Depois de algum tempo também aqui tentares ser mãe. Como é que foi lidar neste processo de ser uma gravidez de risco? Isto assustou-te ou não? E como é que foi lidar a tua rede de apoio, neste caso mais médica, não é? Que eram eles também que iam-te garantindo se estava tudo bem, qual eram os passos que tinhas que dar. Como é que foi viver este processo assim inicialmente? Muito intenso, com frio na barriga constante, com uma incerteza muito grande, mas paralelamente com uma confiança de vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque lá está, muita gente ainda diz gravidez não é doença. O que é que tu sabes? Exato. Não é doença para quem? Sim, porque para quem está de fora não é de facto, claro, não está a ver nada. Tu acordas mal disposta. Tu começas a ter uma dor na ciática, que só ouves falar de ciática com pessoas de não sei quantos anos. Exato. O peso da barriga em si já é uma dificuldade para te movimentares no teu dia-a-dia. Pré-eclâmpsia, placenta prévia. Querem mais? Como assim? Como assim? Isto, infelizmente, quase que quer atribuir a capa de que a mulher se vitimiza. Estou grávida, não pode. Estou grávida. Sim, estou grávida, não posso. Não vou fazer. Exato. Vai-me prejudicar a mim e quem sabe... É que não é só o corpo da mulher, não é? Há uma criança que está a ser gerada. Gerar uma criança não é algo que seja, não é?
do dia para a noite. Não acordas e, hoje Exato. apetece-me. Há todo um processo interno, portanto, que não é visto, não é? A olho nu, e esse interno há muita alteração que não se vê, portanto, e só mesmo quem passa por este processo entende claramente que sim, há muita coisa que difere, e mesmo aquelas que não têm gravidez de risco e que a gravidez passa super bem, que a pessoa adorou estar grávida, não teve sintomas nenhuns, há todo um turbilhão, nem que seja hormonal, que vai afetar, nem que seja a questão do humor da mulher. E isto aqui, quer dizer, muitas vezes nem ela está a entender o que é que se passa. Com o interior não tem como dizer, não é uma doença, porque há mesmo mulheres grávidas que, né, com estas questões todas de risco, é uma doença, não é? Portanto, acaba por ser um fator. Eu tive diabetes estacionais, portanto, ok, mas nunca tive sintomas nenhuns, não vomitava, não tinha enjoos, super bem, mas tinha que estar sempre a picar, tinha que estar sempre a alimentar-me de forma, e muitas vezes grávida queres comer às vezes, né, tudo o que seja exato, e tudo o que não esteja dentro daquela lista que a médica te deu. Portanto, este controle todo, claro que é necessário, e muitas vezes as pessoas, não é, também é só um mimimi. Não é bem assim, e às vezes quando estão no início, mas ainda está agora e já quer passar na fila e já quer não sei, gente, há todo um outro. Sim. Outra coisa à volta que é preciso Sim, também ser falado, e que muitas vezes nós vamos sempre ficando num lugar em que, ok, então não posso reclamar, é isso. Eu tenho que ficar aqui quieta e porque estou grávida vou. Tá bom. E a quantidade de comprimidos que eu tomava na gravidez. Exato. Desde os suplementos aos que, por exemplo, para a eclâmpsia baixavam os níveis. Sim. Quer dizer, eu não tomava isto no meu dia-a-dia. Exato. Não é? Não estava doente. É o magnésio, são as vitaminas, é o ácido fólico, é o ferro, é o. E que muitas vezes era a suficiente e muitas vezes não era para tudo o suficiente. resto. Exatamente. Não é? Portanto, ainda assim há sempre ali algo a se fazer. Tirando esta questão, como é que foi a tua gravidez? Como é que foi te sentires grávida e teres o teu serzinho a crescer dentro de ti? Surreal. Já tenho saudades, já estou a pensar no segundo. Por mim já estava grávida. Bom, não sei se o R terá a mesma ideia. Não vejas esta parte. Mas sim, é incrível como nós mulheres é que somos rapidamente, mesmo que tenhamos passado por situações bem delicadas, seja durante a gravidez, durante um parto, rapidamente, eu lembro perfeitamente de uma coisa que me diziam que é o parto vai custar muito, mas vai esquecer na hora. Até as canecas combinam connosco. Já viste? Pensaste em tudo. Lindas. Tudo. E eu fico a pensar, realmente nós esquecemos rapidamente daquilo do mal que se passa na gravidez, da parte da dor. Não é? Eu hoje em dia consigo pensar, sei, custou-me um parto, mas não consigo ter noção da dor em si ou do processo que foi. Ok, que eu tive uma cesariana, mas ainda assim aquelas dores, aquelas contrações, aquilo tudo, parece que a pessoa tem uma vaga ideia, não é? O ser humano é tão perfeito que nós até, né, nos fazem esquecer de realmente daquela dor para nós podermos ir ao segundo, ao terceiro ou ao quarto, porque senão não era possível. Também tive uma cesariana, tinha acabado de nascer, estava no recobro, ainda nem tinha ido para a sala. O R foi-me ver, lá está aquela declaração, Exato. filha. Quando tivemos o segundo, foi logo, assim que saiu do meu corpo o primeiro, eu pensei, ok, vamos tentar o segundo, bora. Vamos a isso. E olha, e dentro da situação que foi, não é? Porque acredito que naquele momento ele nasceu prematuro, portanto podia ser algo que tu podes pensar, ok, já tenho não mexe mais e ficamos aqui. De todo, porque o nosso corpo é surpreendente. E eu sei que nasci para ser casa, eu sei que nasci para maternar e quero que o meu filho tenha a experiência que eu tive com os meus irmãos, que para mim é assim extraordinária. Só o facto de eu ver com os primos já me enche o coração de uma maneira inexplicável. Mas agora está aqui com a tua filha, com o teu sobrinho, e ele espavita-se todo e quer. E eu sempre penso, eu quero que ele tenha esta experiência de rica, de com quem conversar, com quem se apoiar, porque a minha rede principal e primeira são os meus irmãos. E, portanto, foi... E como bom, não é? Ter eles poderem contar, acho que chega uma altura, principalmente, já estamos numa fase em que já começamos a ver os nossos mais velhos também, a partir de alguma forma, seja tios mais velhos, os pais e tudo mais, e portanto os nossos irmãos acabam por ser quem vão estar ali mais tempo connosco, não é? E este sentimento de partilha de família, não só os irmãos como os sobrinhos, que vem é sempre uma extensão, e que claramente que poder dar acho que só quem tem irmãos entende também a importância de também dar irmãos aos filhos. O meu namorado, por exemplo, é filho único, e eu sempre perguntei, mas olha, tu gostaste de ser filho único?
Eu também não tenho posso muita fazer. experiência. Exatamente. Então também não consigo. Mas olha, acho que é importante não só ter um segundo filho com a responsabilidade de preencher o vazio do primeiro filho, não é isso, mas porque de facto é algo que acrescenta, é algo que vai, sei lá, vai... É o sentido de casa também. E a extensão, no fundo, daquilo. Eu penso sempre, né, também na questão de uma vez que eu ficar também mais velha, não é? Não quero deixar a responsabilidade toda também em cima de um só filho, não é? E pensar que eles podem também dividir aquele momento e não ser só trabalhoso para um. E às vezes quem tem muitos, às vezes nem sobra um, portanto quem é o único, não é? Acaba por ser complicado. E acho que é das melhores relações que podemos ter mesmo com os nossos irmãos, não é? Que eles entendem, em parte, não é? E nós dizemos sempre, nós podemos ter muito também dos nossos pais, mas nós temos o nosso ADN com os nossos irmãos é o mais idêntico, não é? Do que mesmo o meu com a minha mãe ou o meu pai. Totalmente. Então a relação é completamente diferente, não é? E poder ter crianças a crescer juntas no mesmo lar, com o mesmo amor, é maravilhoso. E mesmo a experiência tendo sido intensa, porque uma gravidez de risco, um parto prematuro, um bebê recém-nascido, tudo novo. Ainda assim, aqui dentro, claro que batem inseguranças e, bem, como é que será que eu vou enfrentar uma gravidez a seguir a esta? Mas, ainda assim, estou cheia de coragem e vibrante para que isso aconteça. E muitas vezes, quando em casal falamos das coisas, eu digo, relembra-te sempre que a decisão, obviamente, é nossa, de quando, como e tudo mais, mas há aqui uma palavra que é só minha, porque é o meu corpo que vai voltar a passar por tudo. Por mais que eu te explique, por mais que me ampares, por mais que isto, que aquilo, é o meu corpo, é sobre mim. Ninguém pode se pôr neste papel por mim. Portanto, quando eu sentir o tling-ding-ding again, só prepara-te, porque Exato, sim, até porque é sempre a escolha máxima, porque por mais que esteja tudo, né, em casal a ser decidido, no final até podia ser o contrário, ele querer muito ter mais e tu sentires que não tem como. E aí também tem que haver esse mesmo respeito, porque nós sabemos realmente o processo porque, que estamos a passar. Eu posso questioná-lo. Como é que tu estás traumatizado? Como é que tu precisas recuperar? Como é que tu... Exato. Não, Vamos só... nem são questões. Dariana, queres que te lembre aqui a cicatriz? Exato. Todo o processo. Vou amamentar em livro de manda que eu estou até agora. Queres que... Exato, e que é todo um processo, toda uma viagem, assim, que a pessoa ainda está a tentar, 9 meses a pessoa ainda está a tentar descobrir agora como é que eu volto a ser eu, que já não voltamos a ser nós. E eu não quero chegar à fase em que me reconheço totalmente e perder o embalo, por exemplo. Exato. Porque isso acontece. Sim. E estás num momento ainda que é de muita bolha, não é? Estar ali mergulhada, nem sequer pensar como é que vai ser no depois dessa situação. Queria te ver como é que foi este processo quando tu vais para a maternidade, não é? Sabendo que não era a altura, como é que se dá este episódio do filho ter que nascer e não estar propriamente pronta, não era esperado que ele viesse naquela altura. Como é que foi para ti e para vocês viverem este processo? Olha, só de me lembrar. Acredito. Foi surreal. E eu acho que foi exatamente assim para eu não ter tempo de processar, porque eu sou uma pessoa que racionaliza muito. 31 semanas e eu andava à procura de um look, um vestido para um casamento que nós íamos ter na semana seguinte. E naquele dia eu disse, vai ter que ser, eu vou ter que decidir o vestido porque não vou andar em cima da hora. Uma grávida não pode comprar um mês antes, né? Tens que esperar para ver, a não ser que o vestido seja muito oversize ou assim. E andei à procura. E quando chegámos ao final do dia, íamos ter em casal a nossa primeira aula de preparação para o parto. E fomos, encontramos, fui ter com ele, fui ter comigo, encontramos, estivemos na aula e assim que me sentei, eu sentia o bebê com muitos movimentos. Até aí, sim. Ok. Interditado, um momento, normal. Final do dia, fomos para casa. Uma party autêntica. Às tantas, tipo, quase 1 da manhã, eu disse, põe lá aqui a mão para ver se tu acalmas, porque está muito agitado, mas tipo, não para. Exato. Não era comum, nunca tinha acontecido. Pois. Nunca. E ele pôs a mão e tal, parou um bocadinho, mas depois continuou. E fomos para a cama. E sabes, a última coisa que eu pensei foi, devíamos ir ao hospital. E verbalizei isso internamente. Exato. Não disse ao R.
não disse alto, não disse nada. Sim, mas o teu instinto já estava ali. Exatamente. E ele acordou à meia da noite, como às vezes acorda, foi à casa de banho, e eu despertei, que eu tenho sono sempre muito leve, na gravidez então ficou pior, e eu fui também. E às tantas, parei de fazer xixi, tudo muito bem, ensonada e tal, e de repente voltei a fazer xixi. Só que não era xixi, Pois. era sangue a jorrar. Assim, sonoro, ainda hoje tenho o sonoro presente na minha cabeça, assim. Estou a perder sangue, chama a ambulância, estou a perder sangue, o que é que se passa, não sei o que é que se passa. Ele completamente desorientado, começou-se a vestir e tal. Eu, mas o que é que estás a fazer, o que é que estás a fazer? Eu estou-me a vestir, vou buscar a chave do carro, disse, nós não vamos de carro para lado nenhum, nós temos uma ambulância. Ele completamente desorientado, disse, estás no meu telemóvel. Eu é que acabei por chamar a ambulância, entretanto chegaram, viram-me em casa, viram a quantidade de sangue que eu tinha perdido, levaram-me para o hospital. Foi em julho, portanto estava a ver mais um dos episódios das urgências obstétricas estarem ou cheias ou encerradas. Levaram-me para a que estava aberta, cheguei lá e disseram-me que afinal estava fechada e eu não passava da entrada. Meu Deus. Não passava da entrada. E eu ouvia a senhora da ambulância a falar com a técnica que estava na recepção. Mas porquê que trouxeram para cá? Porquê que veio para cá? Mas quem é que disse que estava aberto? Porquê que não sei que não é seguida aqui? Não sei o que mais. E eu na maca. Às tantas eu virei-me e disse assim, mas ninguém vai cuidar do meu bebê. Ninguém me vai ver. E ficaram assim, um silêncio, as duas. Passado um bocado. Ah, sim, pode ir. Meu Deus. Lá entrei, fui vista, internaram e a primeira abordagem foi, vamos ver se conseguimos atrasar o parto o máximo possível, para daqui a uma semana, 2 ou 3. Eu, ok, para ver se faz pelo menos as 34 semanas. E eu, ok, então... Na manhã seguinte, avisámos à família, porque não quisemos alarmar ninguém, avisámos à família e as minhas irmãs, a minha mãe, a minha sogra, toda a gente de sobressalto do género. Então, mas estão-te a dar injeções para maturação pulmonar? Quando se faz isso é porque vai nascer. E eu ainda naquela, não, disseram-nos para preparar para um internamento longo, para ver se o bebê desenvolve um pouco mais, porque ele é pequenino e tal. E eu com dores. Entretanto comecei a ter dores, que já eram as contrações, e eu não fazia ideia que eram contrações. Sim, mãe de primeira viagem, não é? O meu trabalho de parto passou-se sem eu saber que estava em trabalho de parto. Porque eu não aceitei, no sentido, não, eles estão aqui a controlar, vão-me internar, vou ficar aqui e tal. De repente chega, depois no dia a seguir, então vamos para o bloco, vamos ter que fazer a intervenção. E assim, pois. E tu ainda estavas só a pensar que era. Só que eu estava com muitas dores, voltaram as perdas de sangue, com coágulos cada vez maiores, e são 4 doses, eu fiz 3 das doses, e teve que nascer. Sim. E, entretanto, quando a médica deu costas, fiquei só eu e o R, desatei aos prantos. Claro. Desabei completamente, e ele, calma, as coisas estão a apitar, calma. E ele, coitado, também. Calma, como? Ele é pequeníssimo, ele é muito pequenino para nascer. Eu não sei o que é. Tipo, foi, ok, está a acontecer, é real. Exato. Fui para a sala de parto, infelizmente ele não pôde ir, que é algo que eu acho que também aqui a estrutura dos hospitais Sim. tem que ser repensado, nem que seja com uma sustentação psicológica ou o que for, faz muita diferença. Completamente. Sozinha. Completamente. É que a pessoa parece não, a pessoa está numa sala com desconhecidos, não há ninguém né, de referência que a pessoa precisa estar ali. Sim. É super complicado, ainda mais quando são cesarianas, um bloco. Sim. Quer dizer, todas aquelas batas brancas, tudo, é assustador, é assustador. Eu lembro perfeitamente, eu preparei-me para um parto normal e foi uma cesariana, portanto, quando me disseram, agora tem que ser, a criança está em sofrimento, não explicaram nada. Eu estou a ir embora, parece que não sei onde é que eu estou a ir, aquilo foi assustador, aquela imagem na maca, deitada, imóvel, quase até chegar ali, é super assustador quando não tens ninguém. Mesmo. Para estar ali a amparar. Mas quis o universo, quis a graça de Deus, Nossa Senhora, o que for, fui recebida por uma equipa de mulheres, todas mulheres, que me abraçaram como se soubessem da minha história, da nossa história, como se, não sei, foi, olha, um momento luminoso que eu vou guardar para o resto da minha vida, mesmo não tendo tido o pai do meu filho no momento na sala comigo, como eu sempre sonhei e desejei. E foi uma cesariana, correu tudo bem, ele nasceu bem,
por ser pequenino e prematuro, ele nasceu com 1,580 kg, teve que ter aquelas intervenções todas, incubadora, ficou 23 dias internado, mas eu, felizmente, nos 3, 4 dias encontrava-me na dita Partolândia, portanto estava em êxtase total. Ele nasceu, está cá fora, sobreviveu, fomos capazes. Sim, o teu foco estava ali, exato. Exatamente, só que foi aquela coisa, depois tudo muito abrupto, de não me despedir da barriga, não... Não houve um processo, realmente, sim. Nada, não tinha mala de maternidade. Pois. Foi... Não era o tempo. Sim, o meu filho nasceu, eu não tinha comprado uma única fralda. Uma única fralda. Foi assim uma coisa que eu pensava, meu Deus, porquê? Sim. Não houve aquele processo todo que é feito, que a pessoa já sabe, tem a mala pronta e vai vender a mala todos os dias, tipo, já estou aqui em contagem decrescente. Nós tínhamos ido à nossa primeira aula de preparação para o parto. Assim, tipo, o que é isto? E realmente as coisas não acontecem como nós queremos, mas se calhar como precisamos que elas aconteçam. E toda não digo elevação, mas todo o crescimento interno que eu tenho tido desde que o meu filho nasceu é consequência da forma como as coisas aconteceram. E não sei se seria a mãe que estou a ser agora, se ele não tivesse nascido com a prematuridade com que nasceu e com toda a envolvência que eu agora preciso ter. Sim. Para cuidar dele, porque ele é um bebê mais pequenino que o normal, tem um desenvolvimento mais lento do que o normal e precisa totalmente de mim. Sim, ele tem 9 meses, mas no fundo era como se ele tivesse, exato, portanto está sempre... Porque ele era suposto nascer, no intervalo, entre final da segunda quinzena de setembro, a primeira de outubro, mas uma das datas de parto era 19 de setembro, ele nasceu 19 de julho. Exatamente 2 meses antes. Exato. E é muito tempo, 2 meses finais de uma criança, ainda acontece muito, né, do desenvolvimento deles. Portanto, como é que tu viveste? Porque eu questiono-me sempre, não é, como é que é ser mãe e não ir para casa com o seu bebê e ter que fazer visitas constantes ao hospital, não é? Que é no fundo ser mãe, mas não poderes ter ali aquele contacto. Tu hoje ainda amamentas até hoje, portanto, mas, o que é muito bom, mas há muitas mães que não conseguem, não é, amamentar porque as crianças passaram muito tempo e foram dadas fórmulas, quando começaram logo com outro tipo de alimentação. Como é que foi esses dias viver com um bebê ainda no hospital, já sendo mãe, não é? Mas tu tens que ter a tua alta, mas ele ainda não. Muito difíceis, o mais difícil que eu já vivi em toda a minha vida, porque não me encaixava o facto de eu ter dado à luz, o meu filho estar cá fora e não estar comigo, e eu não estar com ele. Não encaixava. Então eu ia para a maternidade à primeira hora possível e saía de lá à última hora possível. Pelo meio fazia extração de leite e assim foram os meus 23 dias passados no hospital, com um sofrimento dilacerante todas as vezes que vinha para casa. E a minha mãe, as minhas irmãs diziam-me: não fiques aí até tão tarde, não te faz bem, não vai descansar, tens que parar, tens que descansar também e sair daí desse ambiente e tudo mais. E eu sei que elas sabiam: é impossível eu não estar aqui, o Frederico precisa de mim, eu preciso do Frederico. Sim. Onde ele estiver agora é onde eu estou também. E ainda hoje é uma experiência que não me arranca um pedaço desta história da maternidade em relação a ele, mas que ainda não consegui ressignificar da maneira mais plena. Ainda não tenho essa elevação espiritual toda para conseguir chegar até aí, mas é uma experiência que pai e mãe nenhum merecem passar. E felizmente o Frederico nasceu, não tem sequelas, não tem nenhuma condição que o limite de uma forma crónica, que condicione o futuro dele para sempre. Sim, claro que cronicamente ele está sempre ligado à prematuridade e isso impacta o seu desenvolvimento, mas felizmente ele é um bebê que tem feito uma curva evolutória satisfatória, muito satisfatória mesmo. Mas lá está, é toda uma reprogramação da maternidade. Sim. Eu nunca esperei ter um bebê que precisasse tanto de mim e nunca esperei que a minha versão do colo de mamá fosse tão do âmago, percebes? Tão visceral como tem sido até agora. São 9 meses de mãe e filho
Sim, completamente Assim, conectados assim. O que não foi possível logo desde o início, não é? Parece que se estende de uma forma sim. diferente por vocês durante estes meses que têm sido. eu chegava à maternidade de manhã, quando ia ver, e nós tínhamos que passar pelo guichê para nos porem uma pulseira do dia, Sim, com a identificação e tudo mais. Eu cheguei a uma fase em que já não conseguia esperar. Eu esgueirava-me entre os seguranças e ia a voar para os braços do meu filho, para garantir que fazia a rotina com ele, que era a primeira que ele via que dava banho, que fazia tudo com ele. E depois, lá ia procurar a pulseira, tinha assim as mangas para ninguém ver que eu não tinha a Que não pulseira. tinhas ainda. Primeiro o meu filho, sempre primeiro o meu Sim. filho, sempre. E foi assim, foi como tinha que ser, é a nossa história, mas foi muito duro, Ângela. Foi Sim, eu muito duro. acho que é daquelas coisas que nós nunca desejamos, não é? Não queremos que nenhum pai ou mãe passe realmente por esta situação, mas acredito também que nada acontece por acaso e nunca acontece situações que nós não sejamos realmente capazes de suportar, não é? Portanto, e acho que quando se tem também uma fé, agarra-se de uma outra forma também a tudo o que acontece, porque nunca acontecem as coisas como nós queremos, mas porque alguém colocou a mão Sim. desta forma, mas que também vai acompanhar todo este processo. E acredito que não foi diferente com vocês. E, portanto, e por isso é que isto aconteceu, mas também não houve sequelas, não houve problemas envolvidos, porque também alguém esteve sempre ali com vocês amparados e o colo que tu foste para o Frederico, alguém também te deu esse colo, não é? De alguma forma, e que foste amparada. Como é que é hoje, bem, né? Tirando agora tudo que está tudo bem, corre tudo muito bem, como é que tem sido estes meses enquanto mãe, enquanto esta menina Maria, não é? Que se tornou mãe, como é que tu tens vivido este processo? Olha, com uma entrega gigante, assim, absoluta mesmo, absoluta. Eu preparei-me bastante antes da maternidade, no formato de, ok, tenho que perceber que mãe é que eu quero ser, para onde é que eu quero direcionar a minha maternidade, que bebê é que eu quero, como é que eu quero que o meu bebê cresça, como é que ele se sinta, como é que ele seja acolhido, e isso tem-me dado as ferramentas necessárias para desbloquear as etapas que têm acontecido. E, portanto, está a ser bom constatar muitas das coisas que eu fui lendo, que eu fui vendo, que eu fui ouvindo e pôr em prática, e acaba por... pronto, agora estou, de facto, na prática. Com a mão na massa. Já aprendeste, agora já estamos na parte. Exatamente. Mas é um desafio extenuante, sim. Eu acabo os dias, as noites, que não sei se é dia, se é noite, se é mês, se não é mês. Estou num looping, assim, desde que ele nasceu mesmo, que eu estou neste looping sem cessar. Uma das coisas que eu tinha receio era que não tivesse leite materno. Porque eu estava no auge da maternidade, da gravidez, com um peito que ainda hoje está do tamanho aqui da minha estrutura toda, e não via uma gota de leite. Exato. E já ouvia relatos de mães que já tinham algum prenúncio de que havia leite. Felizmente, o Frederico tem leite para dar e vender. Eu amamento desde que ele nasceu. Claro que ele na incubadora não podia vir diretamente ao meu peito, mas eu fazia extração. Foi alimentação mista enquanto ele esteve na maternidade, mas porque eles queriam que ele aumentasse de peso de maneira disparatada, claro, para ter alta. Então, o leite que eu extraía nunca acompanhava a quantidade que ele por dia às vezes aumentava mais do que uma vez a quantidade de leite que tomava. E, portanto, quando ele saiu, eu disse, vamos parar com a fórmula, vamos ver como é que a coisa se dá, porque eu tenho leite. Sim. Havendo essa possibilidade, não há aqui necessidade da introdução da fórmula. Os médicos têm tendência sempre a que, não, isto aqui é ótimo e que vai... Sim, mas nós não queremos aqui um Hulk sair do Eu tive uma claque, uma torcida, uma pressão, há bocado falámos da pressão para ser mãe, eu tive neste processo todo para dar fórmula. Pois. Da comunidade médica, não, da família. É prematuro, é pequenininho, então e acham que isto é a magia que vai despoltar e que a criança então, vai mas ficar. porque que a gordura é sinónimo de saúde? Porque é que vocês estão a dizer que o miúdo tem que engordar? Exato. Que isso vai representar aquele... Não. Imagina as defesas, imagina... Ai, mas a sua assim não tens vida. Oi? Fui maior aos 37 anos. Exato. Meu filho acabou de nascer, tem dias, tem meses. Estou a entregar-me a ele agora. É uma escolha. Isto é o mais natural. Vocês estão a ver bem o que me estão a dizer? Muitas vezes nós queremos sair da curva do que é natural para não é? E achar que o que o homem fez acaba por ser melhor do que aquilo que nós próprios podemos dar automaticamente aos nossos filhos.
E, portanto, a amamentação é uma das nossas grandes vitórias mesmo, minha e dele. Ele conduziu o processo todo. A primeira vez que ele veio à mama, ainda estava a ajeitar-me, ele já tinha feito a pega, sucção impecável, e eu ainda a pensar, olhar assim, mas onde é que eu ponho a mão, o que é que eu faço? E tem sido assim, ele a guiar o processo, eu ir atrás. Até porque também é aquele momento de colo e a amamentação não tem como não ser aquele momento elo, não é? E vocês ficaram 23 dias assim mais separados em grande parte do dia. Isto era realmente aquilo que também vocês precisavam para aquela conexão que a amamentação não tem como, não é? Respeitando qualquer mulher que tome esta decisão, às vezes até mesmo de não amamentar, mas quem amamenta sabe perfeitamente que aquele momento é completamente mágico, não só para o bebê, como para nós e o processo todo. Às vezes a criança está a dormir, mas já sente o leite a descer e ele acorda e é tipo, como assim? Que máquina é esta? Exatamente. Que já sabe, já fica preocupada e vai começar as coisas. Não, é automático, o corpo já sabe, a criança também dorme aquele tempo quase necessário e já percebe. É uma coisa assim, extraordinária, né, dentro do mundo materno, e que nós vamos sempre entendendo e cada vez mais, né, vai sempre havendo fases e fases, né, eu já falo a minha com 6 e você, não, mas até um é isto, depois até os 2 é aquilo. No fundo vamos ter sempre fases. Sempre. E que mais mães se sintam empoderadas nesta questão da amamentação. Porque o desencorajamento é surreal. Eu ainda hoje combato isso. Então, quanto mais velho ele for e quanto mais tempo continuas a amamentar, tu vais sentir que aí vai ser, mas já está na hora, mas crescidíssimo, já está a comer outra coisa, deixa. Porquê? Porque eu tive muita pena. Eu como fui logo trabalhar aos 6 meses, então fui perdendo ali a produção de leite e eu era até à última, tipo, não, ainda vai dar para qualquer coisa, por favor, filha, continua. E eu já não consegui, foi muito, muito duro para mim. Maria, gosto de ser incrível. Estou a adorar este momento e podíamos ficar aqui de facto horas, porque somos muito conversadoras, portanto teríamos muito, muito tempo. Mas queria muito finalizar sabendo aqui, primeiro, como é que em relação ao teu trabalho, aquilo que tu vais fazendo, como é que estás hoje e como é que tu hoje estás posicionada no digital? Primeiramente, agora também com esta questão da maternidade. Sim, então, olha, é engraçado que ainda hoje fui realizar um trabalho, este é o meu segundo compromisso do dia e diga-se passagem pelo meu atraso. Já está uma mãe super ativa. E uma das coisas do digital que me também cativa muito é a liberdade de horário. Eu não estou comprometida com dedicação de não sei quantas horas por dia, não sei quantos dias por semana, a um trabalho. Não é? Eu com o digital consigo ir e vir, ver o miúdo, estar com o miúdo. É diferente, a liberdade é completamente diferente e traduz diretamente, não é? Na qualidade de tempo que eu passo com o meu filho, tempo que eu estou com o meu filho. Portanto, tudo o que eu tenho feito é muito pontual, com pessoas que me têm convidado, nem me têm proposto a trabalho. Portanto, nesta fase não é a minha prioridade de todo, mas o meu posicionamento tem sido continuo a fazer o meu conteúdo orgânico. O Frederico já fez um trabalho, já foi chamado para uma campanha, em breve há de sair, para vocês verem, portanto, muito bem. já é um mini embaixador de uma marca de bebê. Que bom. E eu ainda não estou a fazer parcerias com marcas nenhumas em específico. Vou fazendo a rubrica do Outfit Check em um evento ou outro, pontualmente, e é conforme se proporciona. Se alguém me quiser convidar para alguma coisa que acha que se enquadra naquilo que tem para apresentar ou trazer para o mercado, estou disponível, podemos falar e ver, mas lá está, por saber que a minha prioridade total é o meu filho, que ele precisa mesmo de mim, 24 sobre 24, pelas circunstâncias todas que já falámos aqui, e sendo um bebê amamentado também dou-lhe toda a prioridade para ele vir à mama às vezes que quiser, como quiser, quando quiser. Até porque tens o tempo e estás em função dele. Portanto, exatamente. É mais o mundo agora que vai funcionando consoante o teu tempo e não propriamente aquilo que vai acontecendo. Para ti, nas nossas duas últimas questões, para ti o melhor de ser mulher é? Ser livre. E para ti o melhor de ser mãe? É amar e ser amada.
Bom, obrigada, Maria. Obrigada Obrigada. mesmo por esta conversa Obrigada. incrível. Desejo-te o melhor dos sucessos para a tua vida e para a tua Obrigada. família, que venha a crescer. Assim esperamos. Vamos ficar aqui a torcer e mandar todas as energias positivas. Felicidades e continuação de um ótimo trabalho que tens feito, não só com a tua comunidade, com aquilo que tens feito e com a tua casa também. Ok? Obrigada mesmo. Obrigada, Angela, parabéns. E continua o teu trabalho, que é mais do que um trabalho, é uma missão. Obrigada. E que confia, continua a confiar no teu instinto, no teu propósito, porque é por aí. Obrigada, Parabéns. obrigada mesmo. Aí em casa, espero que tenham gostado deste episódio. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem o vosso like e vemos no próximo episódio.